Pessoal, na aula passada nós tivemos um panorama introdutório sobre a teoria do crime. Vimos os conceitos trazidos pela criminologia por Garofalo e por Henrique Ferri, que são conceitos que contribuíram, para a teoria do crime, mas que ficarão somente nos livros e que jamais podemos dizer que serão aplicados na vida prática. Vimos também um conceito formal de crime, amparado pelo princípio da legalidade. Vimos o conceito material, apoiado no princípio da lesividade. Vimos o conceito legal e prosseguimos no conceito analítico de crime, que é fato típico, ilícito e culpabilidade, que é o objeto desse semestre. Vimos que infração é gênero e suas espécies são crimes e contravenções. E ali vimos todas as diferenciações que existem entre elas. E hoje entraremos nos sujeitos do crime, que são as pessoas envolvidas direta ou indiretamente na prática do crime. Divide-se esse estudo em sujeitos ativos e passivos. Sujeito ativo do crime é aquele que pratica o crime, realiza a conduta direta ou indiretamente, sozinho ou em concurso. A questão relativa ao concurso de pessoas, ela será abordada em capítulo próprio, mas podemos antecipar e também é valioso para nós e devemos ressaltar que o sujeito ativo, ele pode ser o autor este imediato ou mediato, o coautor e o partícipe. A título de esclarecimento, eu quero dizer que já houve uma época na história da humanidade que animais e objetos, pasmem os senhores, podiam ser sujeitos ativos do crime. Naturalmente, na atualidade, apenas o homem e, excepcionalmente, a pessoa jurídica, onde abordaremos no decorrer desta aula, pode realizar conduta criminosa. Apenas o homem e, excepcionalmente, a pessoa jurídica pode realizar conduta criminosa, onde a pessoa jurídica discorreremos de uma melhor análise. E quero já deixar bem claro e refutar também qualquer pensamento que o inimputável, por minoridade ou por doença mental, não comete crime. Não, senhores. Não agindo com culpabilidade aqui. Não custa lembrar aos senhores que a imputabilidade é um dos elementos de quem? Onde também analisaremos mais à frente. A culpabilidade. Fato típico, ilícito e culpabilidade. Então, a imputabilidade penal está dentro da culpabilidade, que é o terceiro elemento do crime. E aí, sendo assim, senhores, ele não preenche todos os requisitos da figura criminosa, que é fato típico, ilicitude e culpabilidade. Porém, para os adeptos, já para a teoria bipartida, nós estudamos na aula anterior, nós estudamos a teoria bipartida, a teoria tripartida e a teoria quadripartida e a teoria quintupartida, certo? E aí nós vimos que para a teoria bipartida é o quê? Fato típico e ilícito. Os inimputáveis podem ser os sujeitos ativos do crime. E aí nós temos que entender que para designar o sujeito ativo do crime, podemos nos valer de outras terminologias, como o agente, o criminoso, o delinquente, o acriminado e aí por diante. Há ainda terminologia, senhores, ligada aos adeptos da abolição do direito penal, como pessoa envolvida em uma situação, um problema. Significa parcela da doutrina que costuma avaler-se de outras denominações, como indiciado, acusado, denunciado, réu, sentenciado,
Porém, senhores, essas terminologias em sede de direito penal é despropositada porque se referem ao direito processual penal, como essas terminologias indiciado, acusado, denunciado, réu e sentenciado. E o que compromete a autonomia didática também e científica das duas disciplinas. Tema esse que suscita muita polêmica em sede doutrinária aí, por exemplo, e diz respeito à possibilidade da pessoa jurídica como sujeito ativo do crime. Dada a importância do tema, nós iremos tratá-lo em um capítulo, no final desse tema, um tópico aí autônomo, tá certo? E aí, cabe a nós aqui, nós falamos na parte inicial, na parte introdutória agora, do sujeito ativo. Agora nós iremos falar do sujeito passivo. O sujeito passivo, senhor, ele pode ser mediato, indireto, formal, geral, genérico ou constante. Ou imediato, direto, material, particular, acidental ou eventual. E logo, senhor, nós veremos que esse sujeito passivo mediato sempre será quem? Sujeito passivo imediato, está do outro lado da cena. Sempre será o Estado. Não importa qual é o crime. Basta lembrar, aos senhores que em todo crime ocorre a violação às regras de condutas editadas pelo Estado e assim, sempre que ocorrer um crime, ocorrerá uma afronta ao quê? A interesses tutelados pelo Estado. Já o sujeito passivo imediato é quem? É a vítima, o ofendido. Isto quer dizer que ele sofreu diretamente uma lesão em sua esfera de direito. Em suma, cabe aqui salientar que ele é o titular do bem jurídico tutelado pela norma penal, que nós sempre frisamos que quando se viola, quando há um crime, é porque violou um bem jurídico. Exemplo, quero trazer para os senhores, no crime de furto, artigo 155 do Código Penal. O sujeito passivo imediato aí é o titular da coisa móvel que foi subtraída. Exemplo, alguém que furta uma moto de uma outra pessoa. Essa pessoa, ele será o sujeito passivo imediato, é a pessoa que foi expropriado do seu bem, que levou a sua coisa móvel aí, que foi subtraída. O Estado, senhores, também, ele pode ser sujeito passivo mediato, desde que seja o titular do bem jurídico. Tá certo? Exemplo disso, desse sujeito passivo imediato como o Estado, é o exemplo que eu trago para os senhores, ocorre nos crimes contra a administração pública. Só poderia ocorrer aí, E a pessoa jurídica também, senhores, nessa fase introdutória, pode figurar como sujeito passivo imediato em inúmeros crimes, desde que haja compatibilidade com a sua natureza. Então, senhores, desta forma aqui, é fácil concluir que a pessoa jurídica, ela pode ser, por exemplo, ser a vítima do crime de furto, pois pode ser proprietária da coisa móvel, titularizando o bem jurídico. Mas, por outro lado, não poderá, todavia, por situações óbvias, jamais ser sujeito passivo do crime de quê? De homicídio. Artigo 121 do Código Penal. Pois não titulariza aí o bem jurídico vida humana, por obviedade. Se nós tivermos uma situação em que a pessoa jurídica tem vida humana, aí é para acabar. Então, de igual sorte, senhor, não pode figurar no polo passivo do crime de injúria também. Além do homicídio,
é o crime de injúria do artigo 141 do Código Penal. Pois a pessoa jurídica não titulariza o bem jurídico honra subjetiva. Tá certo? Então, nós vamos entender e verificar que a pessoa jurídica não pode ser sujeito, né? Não pode figurar aqui como sujeito passivo e imediato, né? Em inúmeros crimes. Aí como o homicídio, né? Tá certo? E esse sujeito passivo do crime de homicídio, né? E também do crime de injúria, tá certo? Objetos inanimados e animais irracionais não podem ser sujeitos passivos de crime. Nos crimes contra a fauna, lei número 9.605/98, e o sujeito passivo aí é quem, nesse caso? Vocês não podem configurar. O sujeito passivo é a coletividade e não o animal. O animal que foi agredido, ou a pessoa que também tem a responsabilidade sobre esse animal, responderá. O responsável de um animal pitbull, trago como exemplo, é o responsável pelo qualquer ato desse animal. Digamos, eu abro o portão da minha casa, o pitbull sai, morde alguém, fere alguém ali, eu serei responsável. Mas eu não crio pitbull, fique tranquilo. De forma similar, os mortos também não podem ser sujeitos passivos de crimes. No crime de calúnia contra os mortos, artigo 138, parágrafo 2º, por exemplo, os sujeitos passivos são os quem? Quem que sofre falar mal de alguém que está morto, né? Sujeitos passivos são os familiares do morto, interessados em manter o quê? A sua memória. Porque morto, né, tem que manter a memória dele viva. E morto não comete calúnia contra ele, sim contra os seus familiares, tá certo? Cumpre esclarecer aqui, senhor, que a capacidade para os atos da vida civil e a imputabilidade penal são absolutamente indiferentes, tá? Capacidade da vida civil pode se atingir lá com as formas elencadas no Código Civil, né? E já a imputabilidade penal são absolutamente indiferentes para a caracterização da sujeição passiva do crime. Assim, nós podemos concluir que incapazes podem ser sujeitos passivos imediatos, até mesmo o nascituro pode ser assim considerado. É o que ocorre no crime de aborto, artigo 124 do Código Penal. O mais importante aqui, senhores, é esclarecer que todo crime possui sujeito passivo, mas já existem crimes em que ele é indeterminado. É o que ocorre, por exemplo, com os crimes vagos. São multivitimários, né, de vítimas difusas. Esses crimes aqui os crimes em que o sujeito é um ente despersonalizado, como a família, a coletividade, como exemplo de crime vago. Podemos fazer menção também ao ato obsceno, artigo 233 do Código Penal. Ainda, né, existe também os crimes de culpa sujeita passiva, de sujeição passiva. Por quê? Isto é, crimes que, como o nome já indica, possuem dois sujeitos passivos. É o caso do crime de violação de correspondência, artigo 151 do Código Penal, que são sujeitos passivos, tanto o remetente quanto o destinatário. Tá certo? E aí, senhores, convém reiterar que não é possível cometer crime contra si próprio, tá? Como vimos aqui, ao tratar do princípio de quê? Da alteridade. Que ocorra a lesão ou exposição a bem jurídico, né? A lei. Em se tratando aqui de bem próprio, não há crime. Destruir o próprio carro não é crime, não é crime de dano, tá certo? Então, alguns que pensam que destruir o seu próprio carro, colocar fogo na sua própria moto ou no seu carro, assim, quebrar o seu celular, não é crime de dano.
Há casos tipificados no Código Penal que apresentam consagrar uma criminalização da autolesão, mas, né, o fazem assim. O sujeito que se agride para receber o valor do seguro, a diferenciação que existe aqui, do seguro, responde por crime de estelionato. Artigo 171, parágrafo 2º, inciso 5 do Código Penal. Não por agredir a própria integridade física, mas por por tentar aí violar, né, de forma indevida o patrimônio da seguradora, que é um bem jurídico alheio. Por fim, senhores, é relevante aqui estabelecer a distinção entre vítima, sujeito passivo e prejudicado pelo crime. Prejudicado é o quê? É qualquer pessoa que na esfera civil possua o direito à reparação do dano causado pelo crime. Dessa forma, no crime de homicídio, o sujeito passivo será a pessoa que foi morta, ao passo que o prejudicado serão os seus herdeiros. Tá certo? E aí, agora, passaremos a um novo tema: objetos do crime. O crime, ele possui objeto jurídico e pode-se possuir também objeto material. Primeiro falaremos sobre o objeto jurídico. Tá? O objeto jurídico do crime, tutelado pela norma penal, né, traz uma grande importância do bem jurídico para o direito penal moderno. Por quê? Porque todo crime possui objeto jurídico, pois é inconcebível, né, a existência de uma norma penal incriminadora que não objetive, né, a tutela de algum bem jurídico. Assim, no crime de furto, artigo 155 do Código Penal, o bem jurídico tutelado pela norma penal é o qual? É o patrimônio. No estupro, artigo 213 do Código Penal, é a liberdade sexual. No homicídio, artigo 121 do Código Penal, é o quê? É a vida humana, né? Então, esse bem jurídico tutelado aí, tá certo? Já o objeto material do crime é a pessoa ou a coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. No caso de crime de homicídio, artigo 121. O objeto material do crime é a pessoa que foi morta, pois sobre ela recaiu essa conduta. No crime de furto, artigo 155, o objeto material é qual? É a coisa subtraída. Tá certo? E aí, há casos em que o objeto material vai se confundir como o próprio sujeito passivo do crime. Então, eu trago sempre a hipótese do crime de homicídio, artigo 121, e o também de lesão corporal e o de estupro. Esses três aqui estão sendo, servem-nos como exemplo. Então, nós vamos entender que, todavia, não há que se confundir o objeto material com o objeto jurídico anteriormente estudado. Nos exemplos citados, o objeto jurídico será a vida humana e a integridade física ali também da pessoa ou a liberdade sexual. Não se confundindo, portanto, a pessoa ou a coisa sobre a qual recai a conduta, que é o objeto material, com o interesse ou valor do protegido pela norma, né, que é o objeto jurídico. Objetivando aqui, senhores, espancar qualquer tipo de dúvidas em relação a institutos similares, cabe trazer à baila, né, as lições de Flávio Augusto Monteiro de Barros. Para quem cumpre, ele fala assim, não confundir o objeto material com o instrumento do crime, que é o meio utilizado pelo agente para a prática de conduta delituosa. Exemplo, o revólver do homicídio, ou a faca do homicídio, ou o pau que foi usado para dilacerar o cérebro da vítima. O objeto material
Também ele se distingue-se do corpo de delito, que compreende o conjunto de vestígios deixados pela lesão do objeto material. Então nós vamos entender que todo crime ele possuirá objeto jurídico, pois a norma penal incriminadora ela deve necessariamente tutelar algum bem jurídico. Há crimes destituídos do objeto material, pois a conduta não recai sobre uma pessoa ou coisa. É o que ocorre aqui nos crimes de mera conduta, né? Que é o crime de omissão de socorro, artigo 135 do Código Penal, e alguns crimes formais, né? Que são o falso testemunho, artigo 342 do Código Penal. Avançando aqui no nosso tema, nós vamos ver responsabilidade penal da pessoa jurídica. Eu quero que você preste muita atenção, porque as duas formas, o sujeito passivo, o sujeito ativo e também o objeto material e o objeto jurídico, ele é corriqueiro no direito penal. Agora, a responsabilidade penal da pessoa jurídica é um tema novo no nosso sistema. E aqui, a questão da possibilidade da pessoa jurídica ser responsabilizada criminalmente é um dos temas controversos em direito penal, encontrando aí uma série de opositores, tanto na doutrina nacional, tá certo? Dentro dessa perspectiva do direito penal moderno, inaugurando o pensamento iluminista do século XVIII, essa possibilidade aí é relativamente recente, como eu disse aos senhores. É verdade que essa responsabilização penal coletiva, por vezes, objetiva, o quê? Era a grande regra do direito penal, era consagrada a ideia de que a responsabilização penal individual abolia a responsabilidade penal. Objetiva aí. Aí atualmente é erigida a um dogma a máxima sociedades delinquere nos potest. A pessoa jurídica não pode delinquir. Logo, não há responsabilização penal em seu desfavor. E apenas no século XX que esse dogma começa a ser revisto e uma série de países começa a reformular suas legislações, admitindo com isso aí a responsabilização penal da pessoa jurídica. No Brasil, com a Constituição Federal de 1988, foram aprovados 2 dispositivos que indicam a possibilidade de responsabilizar penalmente a pessoa jurídica. O artigo 173, parágrafo 5º, que lerei para os senhores, diz assim: a lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da empresa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando as punições compatíveis com a sua natureza nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a ordem popular. E o artigo 225, também que lerei para os senhores, parágrafo 3º, que diz assim: as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoa física ou jurídica, a sanções penais e administrativa, independente da obrigação de reparar os danos causados. Senhores, os 2 artigos, os artigos aqui constitucionais, contudo, dependiam de uma regulamentação legislativa. No caso, o artigo 175, parágrafo 3º, a regulamentação até o presente momento não ocorreu. Isso eu estou dizendo referente ao 175. Razão pela qual não se é possível responsabilizar criminalmente a pessoa jurídica por crimes contra a ordem econômica, né, e financeira, ou crimes contra a economia popular. Já no que concerne o artigo 225, parágrafo 3º, o dispositivo constitucional foi regulamentado justamente pela Lei 9.605 de 98, 10 anos depois. E mais
particularmente pelo seu artigo 3º. Então, né, nós temos aí um dispositivo que foi regulamentado que a pessoa jurídica pode ser, né, a responsabilidade penal da pessoa jurídica, tá certo? Mas há também, eu devo trazer para os senhores, as críticas doutrinárias sobre a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Muito embora a responsabilidade da pessoa jurídica esteja prevista e constitucionalmente e tenha sido regulamentada em lei, né, ainda encontra muitas resistências na doutrina brasileira. Engrossando as fileiras aí dos críticos, César Roberto Bittencourt, Luiz Regis Prado, Juarez Cirino dos Santos e Paulo Queiroz. E dentre os defensores, né, da responsabilidade penal da pessoa jurídica, podemos citar aí também de forma exemplificativa Sérgio Salomão Checaira, Antônio Osvaldo Scarpa e Guilherme de Souza Nutti. Dentre as principais críticas dos opositores aí, nós destacamos algumas aqui para os senhores. Alguns dizem que a pessoa jurídica não possui vontade, não podendo, portanto, participar da conduta, tanto da ação como omissão, penalmente relevante, que pressupõe dolo ou culpa. Uma segunda crítica é que a principal pena do nosso sistema jurídico é a privativa de liberdade. Não pode ser aplicada também à pessoa jurídica. As penas, aí uma terceira crítica é que as penas são personalíssimas. E no caso da pena, uma pessoa jurídica, né, os sócios ou associados sofreriam as suas consequências penais, né? E também a última, a antepenúltima crítica, que diz não há culpabilidade. E a última, a Constituição não autoriza a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Este último argumento já foi apreciado em tópico anterior, né? Como nós vimos aí, no entendimento de César Roberto Bittencourt. O segundo argumento, ele diz sobre a natureza da pena, e é assim, traz uma fragilidade, na medida em que o fato de não haver pena privativa de liberdade não significa que o direito penal não possa ser utilizado. Basta tomar como exemplo aí o que ocorre em alguns crimes, como os eleitorais, para alguns apenas a pena de multa, no crime praticado pelos usuários de droga, artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, para o qual não há pena privativa de liberdade, né, nesse caso. De igual sorte, senhor, também guardamos reservas em relação ao terceiro argumento aí, que traz o caráter personalíssimo da pena. A rigor, a imposição de pena a uma pessoa jurídica não afasta esse caráter aí personalíssimo da pena. Os sócios ou os associados não se submetem à pena da pessoa jurídica. E aí nós trazemos para os senhores, sem embargo, de poder haver penas específicas para as pessoas específicas, conforme nós veremos a seguir. O que pode ocorrer aqui é que elas sofram as consequências indiretas da pena aplicada à pessoa jurídica. Mas isto também ocorre em relação às penas aplicadas às pessoas físicas e não reitera o caráter personalíssimo da pena. A Constituição Federal, ela consagrou o princípio, nós já estudamos, da intranscendência da pena. Está lá em seu artigo 5º, que diz o seguinte, inciso 35. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executados até o limite do valor do patrimônio transferido. O primeiro e o quarto argumentos aqui, né, é a ausência de conduta humana penalmente relevante e de culpabilidade respectiva. Contudo, senhor, são mais difíceis de serem superados. É verdade aqui, nós podemos dizer que os adeptos
da responsabilidade penal da pessoa jurídica sustentam a tese de que é uma pessoa autônoma, com consciência, né, e vontade, podendo aí receber a reprimenda penal e aferir o caráter preventivo da pena. Disse ainda que a pessoa jurídica ela pode governar os acontecimentos com o que se pretende aí, nesse contexto, adequar a responsabilidade penal à teoria do domínio do fato, que foi o que ocorreu com José Dirceu, que era integrante do PT, e ali caiu por terra toda a situação que ele vinha lidando. É que ele tinha o argumento do desembargador à época, foi que ele tinha, para condenação, que ele tinha o domínio do fato. O que nós vamos estudar mais adiante. É evidente que não há aqui, sob o ponto de vista ontológico, como se falar em vontade ou culpabilidade. Mas sobre o aspecto normativo, não se pode deixar de perceber que há, sim, a possibilidade de falarmos em responsabilidade penal da pessoa jurídica. No entanto, senhores, no âmbito jurisprudencial, tivemos, e é verdade, poucos precedentes aí negando essa responsabilidade penal da pessoa jurídica, né? Após o advento da Lei 9.605/98. Atualmente, porém, né, nós vamos ver que resta aí o que para nós? Sobejamente consagrada essa possibilidade na jurisprudência dos nossos tribunais, sobretudo diante da previsão constitucional e da regulamentação legislativa. E aí é importante nós destacarmos apenas que no atual quadro normativo só podemos falar em responsabilidade penal da pessoa jurídica onde? Em crimes ambientais. Mas, em suma, nós devemos reconhecer que, à luz do direito positivo, a responsabilidade penal jurídica é uma realidade que conta com o respaldo da Constituição Federal. Passado isso, a legitimidade desse instituto é absolutamente consagrada pela jurisprudência tanto do STF como do STJ. Responsabilidade, outro tema agora, das pessoas jurídicas de direito público. Olha como o caldo está engrossando. Primeiramente falando da responsabilidade da pessoa jurídica. Agora nós iremos falar sobre a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público. É outro tema polêmico que diz respeito, senhores, à possibilidade de responsabilizar penalmente uma pessoa jurídica de direito público. E aí poderia então haver uma condenação penal de um município e de um estado da federação ou mesmo da União? É a grande pergunta que fica no ar. Nossa lei, ela não estabelece nenhuma distinção no que toca a matéria em relação a pessoas jurídicas de direito privado ou a de direito público. Então é razoável, portanto, que se entenda ser possível a condenação penal a que aludimos aqui no parágrafo anterior. Em doutrina, contudo, há uma resistência doutrinária aí a essa possibilidade. E algumas razões aqui devem ser invocadas. Primeira delas, que é impossível a aplicação de determinadas sanções, tais como a despersonalização. A segunda situação, por via transversas, a própria coletividade seria punida. Os entes aqui, também uma terceira colocação, é que os entes públicos devem se pautar pela legalidade, não sendo razoável que lhes impute responsabilidade criminal. Os valores provenientes das penas de multa seriam destinados, uma quarta situação, seriam destinados aos entes públicos condenados. A respeito, senhores, desses relevantes aí, argumentos, aqui, tanto eu como o autor,
aderimos à corrente aqui majoritária que admite a responsabilidade penal dos entes públicos. No que se refere ao primeiro argumento aqui, né? Que ele diz assim que o primeiro argumento é impossível a aplicação de determinadas sanções, tais como a despersonalização. Por quê? Porque concordamos? Porque com a impossibilidade de imposição da pena de despersonalização. Seria completamente aqui uma estapafúrdia, uma condenação penal de um ente público nesses tempos. Isto, contudo, não obsta a responsabilização penal do ente público. Basta que lhe aplique uma pena de outra natureza. Já o segundo argumento, ele vai falar da responsabilidade transversa da coletividade, ele vai falar sobre a intranscendência da pena. A condenação penal do ente público não equivale à condenação da coletividade, ainda que, eventualmente, tal coletividade sofra algum tipo de consequência. Então, o terceiro argumento, ele fala que os entes públicos devem se pautar pela legalidade. É uma diretriz aqui que deve ser muito bem observada, obviamente, né? Mas se há o descompasso entre a atuação do poder público e a legalidade, que deveria seguir, nada obsta o que? A responsabilização. Aliás, se esses argumentos pudessem ser empregados como regra, não seria possível também a responsabilização civil do ente público, o que soaria aqui um tanto desarrazoado, tá certo? Por fim, o quarto argumento, né, como regra, não faz sentido, porque nós vamos entender e não basta obstar que o exemplo aqui é um município seja condenado criminalmente pelo crime ambiental a pagar uma multa para a União. Entes distintos, com independência orçamentária, né, patrimônios distintos aí e etc. Extinção da pessoa jurídica. Havendo, senhores, a extinção da pessoa jurídica, será extinta também a punibilidade. É a pergunta que fica no ar. Havendo a extinção da pessoa jurídica, será extinta a punibilidade? Este é outro tema polêmico, não pacificado ainda pela jurisprudência, manifestando-se aí contrariamente essa possibilidade, né? Frederico Amado aqui salienta que uma tese tecnicamente sustentável, entende-se que não, né? Pois bastaria a ulterior extinção do ente moral para que ele se furtar do cumprimento das penas. O que atenta aqui é contra a preservação do meio ambiente. Esse prestigiado autor do direito ambiental conclui que, em que pese a existência de uma previsão legal expressa, o cumprimento das penas impostas às pessoas jurídicas deverá figurar como condição suspensiva da despersonalização das mesmas, que não poderão ser extintas sem a natural finalização da punibilidade pelas causas tradicionais. Com a devida vênia aqui, assim não pensamos nesse caso. A extinção da pessoa jurídica deveria ser aplicada até por um tema que nós estudamos no primeiro semestre, que ela deveria ser aplicada por analogia, o quanto disposto lá no artigo 107, inciso 1º do Código Penal, que prevê a extinção da punibilidade pela morte do agente. E é óbvio que esse dispositivo que eu estou aqui salientando e citei para os senhores, refere-se às pessoas físicas, né? Até porque foi elaborado em um momento histórico em que não se falava, até então, de responsabilidade penal da pessoa jurídica. Mas não há previsão em lei para as consequências advindas da extinção do ente moral. Ante a essa lacuna legislativa, torna-se plausível o emprego da analogia, que sendo benéfica ao réu, em bona parte, né,
como nós estudamos no G1, como na espécie é plenamente possível em direito penal. Cabe frisar, senhores, que isto não significa a impunidade pelo ato lesivo ao meio ambiente. Para tanto, nós vamos recordar que a responsabilidade penal da pessoa jurídica não prejudica o reconhecimento da responsabilização penal da pessoa física, que atua por meio do ente moral. Assim, ainda que extinga a pessoa jurídica, a persecução criminal há que se prosseguir perante as pessoas naturais. Naturalmente, no caso concreto, é necessário adotar cautelas aí para que se venha a aferir realmente se houve a extinção da pessoa jurídica, se as pessoas físicas responsáveis pela pessoa jurídica pretendem aí se valer de uma falsa extinção, como criação aí de outra pessoa jurídica, é uma sucessão empresarial aí automaticamente, ou a continuidade da atividade empresarial, ou ainda a associativa por vias oblíquas aí, a extinção em tela não será reconhecida e haverá o que aí a condenação criminal do ente moral. Não se pode deixar de recordar que a ninguém é dado se locupletar de sua própria torpeza. Ademais, senhores, cabe lembrar que a solução análoga é aplicado à pessoa física, tá certo? Aí forjando-se, aí que se forja a própria morte, utiliza de atestado médico falso para conduzir aí ao reconhecimento da extinção da punibilidade. Também, como é sabido, ainda que sobrevenha decisão nesse sentido. Não haverá a coisa julgada material, podendo aí, uma vez ser descoberta essa falsidade, e prosseguir com a persecução penal criminal normalmente. Entes despersonalizados. Senhores, os entes despersonalizados são aqueles destituídos de personalidade jurídica, mas que possuem uma legitimidade processual admitida pela lei aí nesse rol. Podemos colocar aí a massa falida, o espólio, que o espólio é o bem deixado pelo decuje é o falecido, a herança jacente, o condomínio edilício e entre outros aí, esses entes. Não podem ser responsabilizados ainda criminalmente por absoluta ausência de previsão legal nesse sentido. Dessa forma, nós vamos entender que determinado condomínio está promovendo uma degradação. Se determinado condomínio estiver promovendo uma degradação ambiental, será possível aí a condenação penal das pessoas naturais responsáveis por essa degradação, mas não do condomínio, tá certo? Habeas corpus, tema bem recorrente e indagado por determinados alunos do direito. Habeas corpus e a pessoa jurídica. O habeas corpus é um remédio constitucional, está previsto lá no artigo 5º da nossa Constituição Federal, precisamente no inciso 48 da Constituição Federal, que tutela a liberdade ambulatorial. E diz lá, conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer e se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade ou locomoção, por ilegalidade ou por abuso de poder. Historicamente, senhores, entendeu-se que não seria possível impetrar habeas corpus em benefício da pessoa jurídica. Mas os tempos mudaram, as coisas estão cada vez mais se inovando, E aí, afinal de contas, a pessoa jurídica não tinha titularidade de que? O direito à liberdade ambulatorial. Obviamente, que a pessoa jurídica continua a não titularizar o direito à liberdade. Ainda que a partir de 1988, com o advento da Lei 9.605/98, ela possa ser o quê? Condenada penalmente. Ocorre que nos tribunais admite-se a concessão de habeas corpus
para trancar o andamento da investigação criminal ou de um processo, chamado doutrinariamente de habeas corpus pacífico. Isto pode ocorrer em casos excepcionais, tá certo? Quando presente, por exemplo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de condição para o prosseguimento da ação, com isso, tornou-se controvérsia a possibilidade de impetração de habeas corpus em benefício de pessoa jurídica, que esteja sendo investigada ou que seja réu em ação penal, em alguns crimes ambiental. A maior parte dos precedentes aqui, que nós temos jurisprudenciais sobre a matéria, ainda rechaça a possibilidade de habeas corpus em prol da pessoa física, da pessoa jurídica. Tá certo? É rechaçado ainda. Então, resta óbvio que o fato de uma pessoa jurídica ser objeto de uma investigação criminal ou réu de um processo criminal não constituirá jamais ameaça à liberdade de locomoção que ela não titulariza, como já dissemos, né? O STF, os deuses, têm rechaçado a possibilidade de habeas corpus em benefício de pessoa jurídica. Nada obsta, né? Nada vem a obstar aí que o ente moral venha a impetrar um mandado de segurança com o objetivo de um trancamento da investigação criminal ou de um processo, que, ao meu ver, seria o mais louvável e o mais plausível, até por questões técnicas, tá certo? Atos processuais e a pessoa jurídica. A nossa legislação, ela foi um tanto lacônica em relação a questões procedimentais, né? Envolvendo aí o processo penal, em que a pessoa jurídica figura na condição de ré. Outros países aí que alteraram as suas legislações para adequar o processo a essa realidade. Eu trago como exemplo para os senhores a Holanda, né? E a França também, né? Que fez uma adaptação na lei deles lá em 15 de dezembro de 1992. Com a nossa legislação, né, como a nossa legislação ela não tratou desse tema, restou-se uma grande lacuna aí em relação à prática de atos processuais. Portanto, o nosso o Código de Processo Penal, ele não faz menção, por exemplo, ao modo como se deve dar a citação, a intimação, o interrogatório das pessoas jurídicas. E diante dessa lacuna legislativa, resta-nos a opção, né, em uma solução, se não aplicar, por analogia, novamente, disposições do Código de Processo Civil, pertinente ao tema aí, que faz a menção à figura do representante da pessoa jurídica. Tá certo? Nada obsta que o ente moral venha a impetrar mandado de segurança com o objetivo de trancar a investigação criminal ou processo, como já falamos. Interesse ou benefício da pessoa jurídica. Interesse ou benefício da pessoa jurídica. Ao tratar da responsabilidade penal da pessoa jurídica, o artigo 3º da Lei 9.605/98 faz referência a atos praticados no interesse ou da sua entidade ali. Desta forma aqui, né, se percebe, se a pessoa física se utiliza da pessoa jurídica para praticar atos que venham a degradar o meio ambiente, né, exclusivamente, essa pessoa não haverá que se falar em responsabilidade penal da pessoa jurídica. Essa técnica aqui empregada pela lei, ela objetiva, né? Ela tem um sentido de que evitar que as pessoas físicas se valham da pessoa jurídica, né? Como uma espécie de blindagem aí à intervenção penal. Em verdade, é imperioso consignar que a eventual condenação da pessoa jurídica
não afasta a responsabilidade da pessoa natural, né? Conforme nós veremos mais à frente. Dupla imputação e o concurso de pessoas. O parágrafo único, senhores, do artigo 3º dispõe que a responsabilidade penal da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade penal das pessoas físicas, autoras, coautoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. Com isso, se adota aqui o sistema da dupla imputação ou sistema de imputações parcelas, tá certo? A adoção desse sistema, senhores, objetiva evitar que a pessoa física se valha da pessoa jurídica como forma de se blindar contra a incidência da intervenção penal. Adota aqui o sistema parecido com o outro que nós já estudamos, adota-se aqui o sistema da dupla imputação à pessoa física, que poderia se valer da jurídica para evitar a sua atividade, para continuar a sua prática da sua atividade poluente, né, e não ser condenada por isso. A grande celeuma aqui em torno desse sistema de imputações paralelas, ela vai nos dizer a respeito, né, ela vai nos dizer a respeito, a saber, da identificação aqui da pessoa física e a condição necessária para a condenação da pessoa jurídica. Civil Maciel assevera que não há dúvida de que a pessoa física não pode agir por si só. Se há um crime ambiental, né, perpetrado pelo ente moral, há que se apurar a responsabilidade também de uma pessoa física automaticamente, né? Parece-nos aqui até razoável que a identificação da pessoa física responsável aí deve ser a regra. Guilherme de Souza Nutti, discorrendo sobre esse tema, ele assevera que caso consiga somente verificar que a poluição adveio de ordem em benefício de uma pessoa jurídica, mas não se atinge aqui a identidade à pessoa física. Colaboradora pode processar criminalmente de modo isolado a pessoa física. De toda sorte, o tema é um tanto polêmico, né, que chegou a dividir no STF. Então, o Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência manifesta-se no sentido de que ser possível a responsabilidade da pessoa penal jurídica em crimes ambientais, desde que haja a imputação simultânea do ente moral e da pessoa natural, que atua em nome ou em seu benefício. O STF passou a agasalhar a tese de que, e aderindo aí, né, sem embargo, tendo entendido a Corte Suprema, que o artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal, não condiciona a responsabilização penal da pessoa jurídica por crimes ambientais à simultânea persecução aí penal da pessoa física, em tese responsável no âmbito da empresa. O STJ inicialmente entendia que a dupla imputação é obrigatória, enquanto o STF tem entendido que a dupla imputação não era exigível. Uma observação final aqui: respeitáveis segmentos aí de nossa doutrina asseveram que, com isso, entendia que o concurso de pessoa seria necessário. Até que tudo bem, o que não é possível, com a devida vênia, se chegar à conclusão de que o STF, né, acaba entendendo que o concurso, neste caso, é inevitável, né? Então, no caso da responsabilidade penal da pessoa jurídica, o crime sempre será de concurso necessário, pois a pessoa jurídica não pode realizar a conduta criminosa sem que existia ao menos uma pessoa natural, né? Então, é até lógico isso aqui. Assim, a divergência jurisprudencial não dizia a respeito à natureza do crime em relação ao concurso de pessoas, quando o STF assevera ser possível processar criminalmente apenas a pessoa jurídica. Não está afirmando aqui que não ocorreu o crime praticado pela pessoa física. Afirma apenas que
ante a impossibilidade de identificá-la, será possível processar exclusivamente a pessoa jurídica. De toda sorte, a polêmica jurisprudencial em torno do tema já não subsiste mais, graças a Deus, na medida em que o STJ também passou a admitir a possibilidade de responsabilização penal da pessoa jurídica, independente da responsabilização da pessoa física. Tá certo, pessoal? Pessoal, chegamos ao fim do tema de hoje. Estarei postando essa aula e posteriormente uma atividade com o prazo aí regimental da instituição para que os senhores respondam e me enviem no prazo estabelecido lá, tá? Quero dizer que a atividade é uma atividade bem simplória e peço aos senhores que resolvam. Em caso de não resolução das questões que estão lá, né, terá uma penalização. Não ganharão os pontos que serão processados no decorrer desse semestre. Pessoal, eu agradeço pela compreensão, tá? Desculpa qualquer erro aí e vamos continuando em nome do Salvador, tá certo? Tenham bons estudos. Fiquem com Deus.